Palavras de sabedoria com o reverendo bispo Roberto de Souza. Nós vamos falar hoje a respeito da sabedoria de Salomão. A sabedoria que Deus deu a Salomão. Está escrito no livro de 1 Crônicas, capítulo 22, em diante, começando pelo seu pai, o rei Davi. Está escrito: e disse Davi: esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto de Israel. Tudo começou assim, quando Davi, o rei Davi, se prontificou em edificar uma casa de oração para o Deus do céu. Davi começou os preparativos, ordenou os cortadores de pedras que lavrassem pedras para edificar a casa para Deus. Aparelhou Davi ferros em abundância para os pregos da porta das entradas, também cobre com abundância, sem peso, madeira, cedro, sem conta, grandes quantidades. Traziam ante Davi todos os materiais para edificar a casa do Senhor Deus. Davi estava ali com seus serviçais. Davi estava preparado para dar um grande início a uma grande obra. Nós sabemos que na Bíblia, a própria Bíblia nos ensina que os homens fazem os seus planos, mas quem dá a vitória é Deus. Os homens preparam suas montarias, mas só Deus sabe de quem é a vitória. Davi estava preparado para dar um grande passo, pois quando a voz do Senhor veio ter com Davi, dizendo: tu derramastes sangue em abundância e fizestes grandes guerras e não edificarás a casa do meu nome, porquanto muito sangue tem derramado na terra perante a minha face. Deus é santo, e santo sereis. Sabemos que Davi foi um rei levantado por Deus, mas Davi teve muitas guerras. Deus preparou Davi para batalhas, para vitórias, mas quando se trata de uma casa de oração, tem que haver santidade, meu irmão. Santidade ao entrar,
Santidade, após sair, Jesus falou: a casa do meu Pai será chamada casa de oração. A casa do meu Pai será chamada casa de oração. E não covil de ladrões. Deus, Ele é santo. O seu templo é santo. A santidade tem que acompanhar a vida do homem dentro da igreja e fora da igreja. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Rei. Ali estava Davi preparado para edificar a casa de oração para o Deus do céu. E não era esta mais a vontade de Deus. Davi não havera ser levantado para edificar uma casa para Deus, e sim como um homem de guerra, homem de batalha, homem de perseverança, homem para destruir os inimigos do povo de Deus. E isto ele fez muito bem. Ele fez tudo certo, do jeito que Deus o ordenara. Mas para edificar uma casa de oração é necessário santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor é o primeiro plano de Deus ao edificar uma casa de oração. Deus, Ele é santo. Deus, o Deus de Israel, de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então, vendo que Davi teria um grande plano em edificar uma casa de oração, Deus não impediu que a casa de oração fosse erguida. Ele não impediu. E sim, Ele colocou normas para que edificasse uma casa de oração. Não por Davi, mas pelo seu filho, que está escrito no livro de 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 9. Eis que o filho que te nascerá será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor, porquanto Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa em meu nome, e ele me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para todo sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospera, e edifica a casa do Senhor teu Deus, como Ele destinou a ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e este te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor Deus. Então prosperarás, se tiver cuidado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés,
acerca de Israel: esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem tenhas pavor. E daí em diante, começa agora o propósito de Deus. Há um filho chamado Salomão. Salomão, logo após, nasce o filho de Davi, o herdeiro, o que haveria de edificar a casa do Senhor. Salomão começa a crescer, e um certo dia, aquele jovem estava ali com outros jovens em oração. Orava, todos orando ao Deus vivo, e uma oração chamara a atenção do Deus dos céus. Uma oração diferente. Uma oração diferente, meu amigo, das outras orações. Sabemos que Deus ouve todas as orações. Todas as orações Ele ouve. Mas aquela oração foi diferente de todas as orações. Aquela oração chamou a atenção de Deus. Enquanto os jovens pediam carruagens de ouros, pediam reinados, pediam a Deus coisas valorosas, cavalos, reinados, dinheiros. Uma oração diferente no meio dessa oração. E esta era a oração do pequeno Salomão, a qual Deus o havia escolhido para que edificasse a casa de Deus. Salomão estava orando, pedindo a Deus sabedoria para levar o povo tão grande de Deus. Salomão não pediu riqueza, não pediu ouro, nem prata, nem diamante. Salomão não pediu riqueza nenhuma sequer, nenhuma. Somente pedia sabedoria a Deus. Sabedoria para levar o povo de Israel, para que não colocasse o povo de Deus em tropeço na sua palavra. Deus ouviu aquela oração e acatou, agradou a Deus. Aquela oração foi uma oração diferente. Uma oração diferente. A oração que agradou ao Deus de Israel. Aquela oração verdadeiramente ela agradou a Deus. Todos pediam riquezas, bens,
mas pediu àquele homem conhecimento na palavra de Deus, conhecimento em reinar, conhecimento em edificar, conhecimento em não deixar o povo em tropeço, como vem acontecendo nos dias de hoje. Pregam apenas uma parte da palavra e não pregam toda a palavra de Deus. E o povo todo perde o conhecimento, porque os ministros não pregam a verdade de Deus, toda a verdade de Deus. Escolhem versículos para ser pregado para o povo. Pregam as rosas e não pregam o espinho. E por falta de conhecimento, o povo cai em tropeço. E Salomão pediu sabedoria a Deus e conhecimento. E Deus acatou aquela oração daquele homem e disse a ele: Salomão, visto que tu me pediste sabedoria e conhecimento, e não me pediste dinheiro, nem riqueza, nem ouro, nem carruagem e nem prata, como os outros me pediram. Por isto, Salomão, eu te darei a sabedoria e também te darei o conhecimento, Salomão. Deus deu a Salomão riqueza e deu também conhecimento, sabedoria. É o que Deus tem. A vontade com todo o seu povo. Nós vimos uma passagem na Bíblia, a qual que fala que Jesus Nazareno, o rei Jesus Nazareno, havia curado 10 leprosos e apenas um leproso voltou e prostrou aos seus pés e agradeceu pela cura. Para você que não sabe o que é a lepra toma conta do corpo, a pele fica em estado de calamidade, em pus, em chagas, escorrendo pelo corpo. É ridículo. E naquela época, um homem que era um leproso, ele tinha que ficar afastado da cidade, morando afastado no deserto e coberto com roupas compridas por causa do sol e das moscas, porque a sua pele apodrece. E quando ele entrasse na cidade para procurar comida, ele tinha que entrar gritando: eu sou um imundo, eu sou um imundo, eu sou um imundo. Agora você imagina que situação de um homem ter que abrir a sua boca e gritar dizendo: eu sou um imundo. É triste, é dolorido e é real, meu irmão. E foi assim. Os leprosos gritavam: eu sou um imundo, para que o povo afastasse de perto deles,
para que não só se contaminassem com as suas lepras. E eles gritavam e chegavam na cidade como bichos, pondo temor no povo. Por causa das enfermidades, o povo afastava e eles gritavam: eu sou um imundo. É triste, é dolorido saber que o homem vive uma vida desta forma. E é mais triste ainda saber que um homem vivendo desta forma, gritando pela cidade, podre, e as moscas o acompanhando, e depois de conhecer Jesus Cristo, receberam a cura. Eram 10 leprosos e apenas um leproso voltou e agradeceu a Jesus Cristo pelo que ele fez pela vida dele. E Jesus perguntou: não eram 10 leprosos? Aonde estão os outros 9? E o leproso respondeu: eu não sei, Senhor, mas eu vim te agradecer. E Jesus o abençoou. Muitas orações hoje, somente pedindo materiais, pedindo bênçãos, somente pedindo, e nunca agradecendo. Eu te convido, amigo, para ter a sabedoria de Salomão, aprender também a agradecer, a ter uma oração humilde, diferente das outras orações, uma oração que agrada a Deus, a oração da humildade, a oração de reconhecimento pelo que Deus fez pela sua vida. Eu, pastor Roberto, eu vejo com meus próprios olhos, surdos foram curados, paralíticos foram curados, leprosos foram curados, mortos foram ressuscitados. E a ingratidão é grande com Deus. Depois de receberem a cura, de estarem curados, eles olham para trás e voltam e não permanecem no reconhecimento, em agradecimento a Deus. Deus está cobrando hoje reconhecimento pelas curas, pelas bênçãos, pelos livramentos, por tudo que Ele fez por você, até nos dias de hoje. Agradece a Deus também. Não só pede, mas também agradece, meu amigo. Deus gosta de ver o reconhecimento na vida de um ser humano. O reconhecimento, ele agrada a Deus. Quantas pessoas não foram curadas? Quantas cadeiras de roda foram encostadas? Quantas muletas? Quantos cegos foram curados? Quantas pessoas possessas de demônios foram libertas? A cura veio até eles. A doença saiu, a enfermidade saiu. E eles também saíram junto da presença do Senhor.
junto com a enfermidade, junto com o mal, eles também saíram e se apartaram e não permaneceram na presença de Deus. Você que foi curado, você que recebeu uma oferta, uma proposta de emprego, depois de campanha, e não volta mais para agradecer a Deus. Você hoje que tem um carro, que tem uma moto, que tem uma casa, que tem um casamento, que pediu a Deus do céu ali em oração, e que não volta mais à casa do Senhor, nem para agradecer, meu amigo. Deus está te provando dentro disso. Em cima disso, Deus está te sondando em saber que a palavra de Deus diz: fazei primeiro as coisas do reino de Deus e o resto eu vos acrescentarei. Você quer a bênção e Deus quer você. Deus te abençoou para que você viesse e permanecesse na presença dele em gratidão pelo que ele fez por você. Tudo que ele fez é para a glória de Deus. Se você foi abençoado e não reconhece, você não é um justo na presença de Deus. Porque os justos, eles reconhecem o que Deus faz por eles e agradecem a Deus de noite e de dia. A oração de Salomão, a sabedoria de Salomão, a humildade de Salomão em pedir agradou a Deus. Aprende também a agradecer a Deus pela sua família, agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele fez por você, pelo seu filho, pelos seus parentes, pelos seus irmãos. Eu, pastor Roberto de Souza, agradeço sempre a Deus por tudo que Ele fez por mim na minha vida. E você, meu amigo, faz isso também. Agradece a Deus pelos seus filhos, agradece a Deus pelos seus alimentos, agradece a Deus pela sua esposa. Você, esposa, agradeça a Deus pelo seu marido, agradeça a Deus pelo seu trabalho, pelas suas conquistas, agradeça a Deus pelas provações que você passou, agradeça a Deus pelos seus filhos que não estão enfermos, agradeça a Deus por você não estar no hospital, como eu tenho visto homens com fralda descartáveis deitados no hospital sem poder falar, com sonda. Agradeça a Deus por você poder enxergar esse sol. Agradeça a Deus pelas suas vistas, porque muitos nasceram sem elas e muitos tiveram e hoje não podem enxergar mais. Agradeça a Deus pelas suas pernas. Agradeça a Deus porque você anda. Agradeça a Deus porque você caminha. Porque muitos estão se arrastando no chão ou sendo empurrados numa cadeira de roda. Agradeça a Deus por essas pernas que Ele te deu, para elas te levarem à casa de oração e agradecer a Deus. Agradeça a Deus pelos seus ouvidos, porque muitos não podem ouvir. Agradeça a Deus
pela sua boca, porque muitos são mudos e não podem falar. Agradeça a Deus pelas suas mãos, que você pode comer, pode acariciar, pode trabalhar com elas, porque muitos nasceram sem elas. Agradeça a Deus, meu amado e amigo ouvinte, pelas maravilhas. Muitas vezes Deus já te abençoou. Apenas a tua graça te basta, meu amigo. Apenas a graça te basta. O reconhecimento. Apenas o fato de você poder andar, caminhar, falar, ouvir, cantar, tocar, já é um grande motivo para você agradecer a Deus. É um grande motivo. Muitos nessa terra queriam ter o prazer que você tem, e eles não têm. Agradeça sempre a Deus. A sabedoria de Salomão alcançou a graça de Deus. A sabedoria em humildade, em pedir com humildade, pedir sabedoria para não colocar o povo de Deus em tropeço. Esta é a oração que Deus está querendo ouvir dos ministros, a oração da humildade, a oração do amor, a oração que toca no coração de Deus. Esta é a oração que Deus quer ouvir de todo o seu povo, de todo o seu povo. A oração da humildade, a qual está no livro de Crônicas, na mesma passagem de Salomão, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetualmente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Foi esta e é esta a vontade de Deus. A vontade de Deus, através da humildade. Deus, Ele é Deus dos humildes. Deus, Ele é Deus dos humildes, meu amigo. E a humildade de Salomão alcançou a graça. A petição de Salomão foi abençoada. E assim excedeu o rei Salomão todos os reis da terra em riqueza e em sabedoria. E todos os reis da terra procuravam ver o rosto de Salomão para ouvirem a sua sabedoria que Deus o tinha dado em seu coração. E eles traziam cada um o seu presente, vasos de ouro, vestidos, armaduras, especiarias, cavalos, mulos,
cada coisa de ano em ano. E teve também Salomão 4.000 estrebarias de cavalos e carros, 12.000 cavaleiros, e pô-los na cidade dos carros, e com o rei de Jerusalém, e dominava sobre todos os reis, desde o rio até a terra, os filisteus, e até o termo do Egito. Também o rei fez haver prata em Jerusalém como pedra, e cedros em tanta abundância como as figueiras bravas que há pelas campinas do Egito. E de todas aquelas terras traziam cavalo a Salomão. A riqueza, a prosperidade de Salomão veio com abundância, com fartura. Prata eram como pedra, de tanto que tinha. Cavalo de todos os lados, cavaleiros. Todos os reis traziam presente para Salomão, para ver o rosto de Salomão e conhecer a sua sabedoria. A sabedoria de Deus em Salomão. Salomão tinha resposta para todas as perguntas. Sabemos que nada provinha de Salomão, e sim do Espírito de Deus que habitava dentro de Salomão, dando as respostas adequadas para todas as perguntas, assim como um bom pastor conhece toda a Bíblia Sagrada e tem a sabedoria na palavra de Deus. A maior sabedoria, a que vem do alto, é que agrada a Deus nos dias de hoje. Sabedoria no Evangelho da salvação. O meu povo perece por falta de conhecimento. Deus está te convidando para uma oração de sabedoria, meu irmão. Uma oração que agrada a Deus. Você que está aí de cabeça baixa, pensa agora se verdadeiramente era para você estar vivo, ou andando, ou respirando sobre essa terra. Lembra agora dos livramentos de morte que Ele já te deu. Lembra das enfermidades que quase te levaram à morte. E reconhece, irmão, não seja como os 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer a Deus. Que esta palavra venha servir para hoje você pegar essas 2 pernas que Ele te deu e entrar na casa do Senhor e agradecer pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho, por tudo que você já fez. Cumpra os seus votos, pague os seus votos, pague todos os seus votos que você prometeu e esqueceu, porque Deus, Ele não esquece daquele que vota com Ele. Ele nunca esquece. Ele é Rei e Ele é Senhor. E o seu memorial é para todos sempre. Pague todos os seus votos, todas as suas promessas, tudo que você prometeu, cumpra com Deus. Cumpra. Cumpra. Cumpra com Deus o que você prometeu. Deus não se agrada. Às vezes sua vida não vai bem porque você prometeu e não cumpriu.
e está passando hoje uma barra por causa da quebra da palavra. Deus trabalhou por você, e quando você recebeu a sua bênção, você não cumpriu com quem te abençoou, que foi Deus. No livro de Eclesiastes, capítulo 5, está escrito: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabe que fazem mal. Não te participes com a tua boca, nem em teu coração se apresse a pronunciar palavras diante de Deus. Porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as suas palavras. Porque da muita ocupação vem sonhos, e a voz do tolo da multidão das suas palavras e promessas. Quando tu fizeres um voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos o que votar. Paga. Deus não se agrada de tolos, os que prometem e não cumprem. Melhor é que não votes do que votar e não pagar. Não consista a tua boca e faça pecar na tua carne. Nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísses a obra da sua mão? As bênçãos afastaram. Você mesmo, quando prometestes e não cumpriu. A casa de meu pai é uma casa de oração. Seja sincero, seja verdadeiro, seja humilde. Deus, Ele é maior do que qualquer homem desta terra. Qualquer homem é inferior a Deus. Quando você prometer, não se esqueça que você prometeu a Deus. Nisso, Salomão, com toda sabedoria, Deus pediu para que ele andasse na sua lei. E a sabedoria de Salomão foi tão grande, tão sábio Salomão, que até a rainha de Sabá veio ter com Salomão para conhecer a sua sabedoria, e trouxe consigo carruagens e carruagens de iguarias, mantimentos, panos, linhos, ouro, prata para Salomão. A rainha de Sabá veio de muito longe só para ver Salomão. E toda a riqueza de Salomão foi tão grande, tão bonito, mas quando Deus deu a Salomão a sabedoria e a riqueza, Deus pediu que Salomão andasse na sua lei e ensinasse o povo a andar na lei do Senhor. E Salomão, com os anos que se passaram, Salomão se esqueceu. As palavras, as promessas, os votos que não agradam a Deus. Falar, prometer e não cumprir. Foi o que aconteceu com Salomão. Deus falou que nunca levantaria inimigos, nem ele veria o sangue, nem guerra, e que até os inimigos
virariam amigos de Salomão. Ele era um homem pacificador. Ninguém tinha nada contra Salomão, a não ser dar honra a ele, pela sua sabedoria, que Deus o havia dado. Mas o Senhor falou: enquanto andares na minha lei, Salomão, e ensinar o meu povo a minha lei, o meu conhecimento, a minha sabedoria, Deus quis dizer então que Salomão seria um exemplo para todos os homens da terra. Salomão, o homem de Deus, passados anos e anos, tempos e tempos se passaram, e o homem se esquece do que ele havia prometido. É onde você não pode esquecer do trato que você tem com Deus. Você não pode quebrar. Você não pode quebrar a palavra, a sua palavra com Deus. Salomão, com tanta sabedoria, tempos e tempos se passaram, A riqueza, a confiança, fez com que Salomão esquecesse do trato a qual ele tinha com Deus. Salomão nunca poderia ter quebrado a palavra com Deus. Você nunca pode quebrar a palavra. Deus é fiel na vida de quem é fiel, meu amigo. Você tem que também ser fiel para que Deus seja fiel com você. Nós prometemos e esquecemos, nós pedimos, recebemos e esquecemos, queremos a bênção e esquecemos do dono da bênção. E ele nunca acabou. Ele faz silêncio muitos anos ali em tempos, mas ele se lembra e está de olho em você. Em tudo que você pediu, recebeste e não agradecestes. O carro que ele te deu, você pedia para ajudar, para carregar o povo de Deus. Falava que era para a obra de Deus. Falava que era para abençoar o povo, ajudar a levar alguém para a igreja. E hoje, nem na igreja, nem na porta da igreja, o seu carro se encontra mais. Novela, filmes, a fé vai acabando e esqueceu do voto, do trato que você fez com Deus. Salomão viveu sobre riqueza, fartura, abundância. Salomão tinha mais de 600 esposas. Era farto em mulheres, casada com ele. Na Bíblia de 1 Reis, capítulo 11, versículo 3, está escrito: e tinha 700 mulheres e princesas e 300 concubinas. Tantas esposas Salomão teve.
tantas esposas, tanto dinheiro, tanto ouro, tanta prata, tanta carruagens, tanto linhos, panos, tecidos, esposas com fartura. Quantas bênçãos, quanta prosperidade. E hoje você tem quanta prosperidade. E quanto mais Deus te abençoou, mais você se afastou da presença de Deus, meu amado e amigo ouvinte da palavra de Deus. É com você que Ele está falando agora. Volta para a casa do Pai e fica de uma vez. Independente das suas bênçãos, vai agradecer a Deus todos os dias. Deus teve no final, no livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 em diante, a ira de Deus caiu sobre Salomão, a idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. Deus deu tudo isso a ele e falou com ele somente que ele não se envolvesse com mulheres que adoravam outros deuses que não eram Deus vivo. Salomão, com toda a sabedoria, que vinham pessoas de outros países, outros cantos, até a rainha de Sabá veio ter com Salomão toda esta sabedoria. E Salomão não temeu no final, na sua velhice. Viveu, comeu do melhor dessa terra, teve do melhor dessa terra. E no final de tudo, Salomão quebrou a palavra com Deus. E era um homem sábio. Sabedoria, sem temor. Você é um prato na mão do diabo. Por isso que nós temos que agradecer a Jesus Cristo, que veio nos ensinando e mostrando as astutas ciladas de Satanás em fraquejar o homem, mostrando para nós as pombagiras que derrubam o homem. Salomão não sabia, mas eram as pombagiras que adoravam outros deuses que levaram Salomão, o homem de Deus, a cair em tropeço. Laços de pombagira. Por isso que eu te agradeço, meu Jesus, por nos ensinar e nos mostrar o que habitam dentro delas que não adoram Deus. São laços de pombagira. Demônios vêm tomando o corpo e destruindo os homens. Por isso que Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque Ele nos ensinou a conhecer a verdade e apartar do mal e se arrepender. Salomão, depois de ter sido abençoado por um único Deus do céu, da terra e de todo o universo, o Criador, o nosso Deus de Israel, de Abraão, Isaque e Jacó, Salomão foi ter com outras mulheres que adoravam deuses estranhos, imagens. Está escrito no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 11, versículo 5. Porque Salomão andou em seguimento a Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento a Milcom, abominação dos Amonitas.
no 11, versículo 7, então edificou Salomão o alto a Quemós, abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, a Moloque, abominação dos filhos de Amon, e fez para com todas as suas mulheres estranhas, as quais queimassem incenso e sacrificavam aos seus deuses. Dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar, meu irmão. Muitos querendo uma bicicleta, Salomão. Muitos querendo um fusquinha, até mesmo que pega no tranco, Salomão. Muitos, Salomão, querendo casar e colocar um anel de ouro no dedo, estão colocando até mesmo de moeda batida. Enquanto Salomão, você foi farto com ouro, com prata, diamante, tecidos, carruagens de ouro, toda riqueza, toda honra. E você, Salomão, ainda fez templo para adorar a estátua, Salomão. E entrou do mais do que pôde com mulheres estranhas que não eram do reino de Deus. A obediência quebra a maldição. A obediência, Salomão, quebra a maldição. A sabedoria sem a obediência, Salomão, ela não é nada. A obediência, a falta de obediência faz você passar por isso. A falta de obediência te passa rasteira. Muitos bebem bebida forte para se alegrarem. Muitas doutrinas. E esquece que o vinho tira a sabedoria e cai em tentação. A Bíblia relata e fala no livro de Provérbios, capítulo 20, o vinho é escarnecedor e bebida forte e alvoroçada, e todo aquele que errar nunca será sábio. Aparte da bebida, aparte-se do vinho, porque ele tira a sabedoria. Deus, Ele quer o melhor para você, mas quando você votar, cumpra o seu voto com Deus. Não quebra a tua palavra com Deus. Nunca se dê por vencido. Deus, Ele quer o temor. Sem o temor, você não é nada, meu amigo. Pode ser sábio, terreno, você pode fazer computador, você pode criar carros, você pode fazer avião, você pode fazer todo tipo de sabedoria, você pode conhecer todos os livros, mas a vontade de Deus é que você conheça toda a palavra de Deus. Não só em versículos e em capítulos, mas toda a Bíblia Sagrada, para aprender a temer o Deus do céu e da terra. Sabedoria, conhecimento, versículos, somente versículo impede
para que você chegue à sabedoria. Toda a palavra de Deus, ela é conhecimento. Sem toda a palavra de Deus, você só vai aprender versículos bonitos que te agradam. E vai fugir dos espinhos. E vai querer só mar de rosa. E vai pecar contra Deus. Por versículos bonitos. Eu, pastor Roberto de Souza, te convido a colher a rosa e os espinhos, mas passar pela porta estreita que te conduz à vida eterna. Esta é a vontade do pastor Roberto de Souza. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertareis. Salomão pediu sabedoria para não colocar o povo em tropeço. Lembra no começo da palavra? E ele colocou o povo em tropeço. E ele caiu em tropeço, fazendo templos com estátuas, fazendo casas para Baal. E ainda colocou as suas mulheres estrangeiras, estranhas, para queimar incenso a outros deuses, sendo que o Deus que o abençoou foi o Deus dos crentes, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó, o Criador do céu, da terra e dos confins da terra. Somente a Ele você deve prestar sacrifícios, em nome de Jesus Cristo. A sabedoria de Deus que Ele te dá hoje é o temor. O temor que te conduz para a vida eterna, a qual está escrito em Eclesiastes, capítulo 12, 12. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfadado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é tema a Deus. Tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo a toda obra e a tudo que está encoberto, que seja bom ou que seja mal. Foi aonde Salomão caiu. Foi aonde Salomão caiu, meu irmão. Não temeu. E tudo que está encoberto, ele há de cobrar. Salomão fez aquilo diante dos olhos das mulheres e do povo de Israel. E ele cobrou. Deus agora suscitou adversários contra Salomão. Inimigos levantaram contra Salomão. E Deus falou a Salomão: e agora eu não vou tomar todo o seu reino, mas eu vou destruir a metade do seu reinado, porque eu prometi ao seu pai Davi. Salomão somente não perdeu todo o reinado, porque Deus havia dado ao seu pai Davi, prometido. E Deus, Ele é Deus de palavra. Foi aonde Salomão perdeu metade do reinado. Levantaram inimigos contra Salomão, levantaram os homens de guerra, destruíram metade do reinado de Salomão. E Salomão agora lembrou da potente mão de Deus, que quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Salomão, Deus te abençoou, meu irmão, mas Ele está de olho em você. E no tempo certo,
ele puxa a corda e puxa o laço, para você aprender que Deus foi quem te abençoou. Reconheça o que Deus fez por você. Volta para a casa do Senhor, volta para a igreja de Deus e vai agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 11, 12, versículo 10, procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é retidão das palavras da verdade. Nós, pastores, não temos que pregar só palavras que agradam o homem, palavras agradáveis, palavras a qual está escrito de sábios, são como arguilhões e frejas e pregos bem fixos, pelos mestres da congregação, que nos foram dadas pelo único pastor. Demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfadado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é tema a Deus e guarda os seus mandamentos. Você, pastor, você, ministro, que só gosta de pregar flores, prega os espinhos também. Prega os espinhos também, porque Salomão faltou conhecer os espinhos. Se Salomão tivesse conhecido os espinhos da Bíblia Sagrada, a parte que desagrada o homem, mas que tira o homem do pecado, Salomão teria temor a Deus, continuando na palavra de Deus, e nunca teria teimado contra Deus. E Salomão caiu nas mãos de Deus, na ira de Deus, e Deus destruiu a metade do seu reinado. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Salomão caiu na mão de Deus, e Deus levantou adversários contra Salomão, para que Salomão lembre para todos sempre, que Deus é amor, mas também é um fogo consumidor. Deus é amor, mas é um fogo consumidor. Não brinca com Deus. Prega a palavra da verdade, para que o povo não caia como Salomão. Mostre o temor também para o povo, que o povo só vem querendo bênção e prosperidade. Prega os espinhos, para que o povo ande em santidade na presença de Deus. No livro de 1 Tessalonicenses está escrito e muito bem escrito, capítulo 2, versículo 4. No livro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 em diante, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus, que aprova os nossos corações. Ainda que os homens da terra não gostem de ouvir a verdade, mas lava suas mãos na presença de Deus, para que Deus não venha ter você como um profeta covarde, tirando muitos do pecado, da imundícia, de Satanás. Prega a palavra da justiça, a palavra da verdade. Mostra ao povo aonde está o pecado, aonde habita as trevas. Ensina ao povo o caminho da luz, o caminho da vida. Mostra o amor e mostra também o fogo consumidor que é esse Deus. Porque muitos estão procurando o amor
estão seguindo só em bênçãos e querendo prosperidade, como Deus abençoou Salomão, e esqueceram do dono da bênção, como Salomão esqueceu de Deus e pecou contra Deus. Seja abençoado, mas seja um crente temente a Deus, porque a falta do temor traz a ira de Deus até você. A falta do temor afasta as bênçãos de perto de você, meu amigo. Não seja um profeta covarde. Prega a palavra da verdade, a palavra da justiça. Tira o povo do lamaçal. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para isso ele veio ao mundo, para tirar o povo do pecado, para o arrependimento. Busque a Deus em primeiro plano. O que Jesus veio fazer na terra foi te ensinar a adorar a Deus sobre todas as coisas. Se arrependa-se enquanto se pode. Volta para a casa do Pai, hoje mesmo. Prepara uma roupa e fala: hoje eu vou agradecer a Deus. Eu ouvi a pregação do pastor Roberto de Souza e creio que ela tocou no meu coração. E eu hoje vou lá agradecer, porque Deus tem feito maravilhas em nossas vidas. E para que Ele não venha nos ter como Salomão, reter as suas bênçãos e tirar, e que Ele também não venha ter você como os 10 leprosos, que te curou e você virou as costas para Ele e não voltou para agradecer. Tudo que eu te peço hoje é agradeça ao único Deus Todo-Poderoso, que fez maravilhas pela sua vida, em nome de Jesus Cristo. Um abraço do pastor Roberto de Souza. Você acabou de ouvir Palavras de Sabedoria com o Reverendo Bispo Roberto de Souza. Acesse no YouTube Pregações com o Bispo Roberto de Souza e ouça as melhores pregações a qualquer hora do dia. Agora, na tela do seu computador, você encontra pregações de conhecimento. O homem criou a televisão e ele fez o manual. O homem criou um som e ele fez o manual. O homem criou um barco e ele tem o manual, tem a sua planta. O homem cria uma casa e ele tem a engenharia, ele tem a planta. E Deus criou o planeta Terra e você tem a Bíblia, o manual de Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do planeta Terra. Deus que manda, Deus que desmanda, Deus que sabe de todas as coisas. Palavras de sabedoria, de conforto. Quantas tribulações, quantos problemas você não já venceu? Lembra? Esse é apenas mais um vento que está soprando na sua vida. E é mais um dos ventos que Jesus vai aquietar. Hoje, eu te digo, Jesus acalma a tempestade. E palavras de avivamento. O inferno hoje tá igual um gato amarrado no saco tomando paulada. Grita aí, Satanás, dá o berro de pato, fogo no lombo do cão, em nome de Jesus Nazareno, Rei dos Reis. O Bispo Roberto de Souza espera você no YouTube. A Hora da Verdade, a Palavra de Deus, agora com a voz do Bispo Roberto de Souza em todo o planeta Terra. Acesse Pregações do Bispo Roberto de Souza no YouTube.